Os Estados Unidos têm o maior orçamento militar do mundo. Os maiores navios, bombardeiros modernos e submarinos silenciosos. Parece que ninguém teria chance. Só que a realidade é mais suja. O mais novo porta-aviões foi um problema caro durante anos. O destroyer futurista deu tão errado que o programa foi praticamente interrompido. Sobre mísseis hipersônicos, os Estados Unidos da América apenas tentam alcançar Rússia e China. Então, qual é a verdade sobre as superarmas americanas? Sente-se, isso é importante. Neste vídeo, vamos além do marketing do Pentágono. Vamos abordar armas que podem mudar a guerra e também erros bilionários dos quais os Estados Unidos da América não se orgulham. Só assim saberemos se o poder americano é invencível ou só aparece nos comunicados. Após a Rússia, na segunda parte da série sobre superarmas, analisaremos os Estados Unidos da América. Vamos analisar as armas americanas como realmente são. Não apenas como maravilhas tecnológicas, mas também como projetos cheios de falhas, atrasos e custos enormes. Vamos mostrar onde a América domina, onde perde força e o que ainda a faz ser a principal potência militar do mundo. Você assiste ao canal Zaranicami. Vamos começar. O martelo invisível dos Estados Unidos da América. Quando a América apresentou o B-20, um Raider não estava apenas mostrando um novo bombardeiro. Estava mostrando uma mensagem ao mundo. Mesmo com mísseis hipersônicos e enxames de drones, ela acredita que o futuro ainda depende dos bombardeiros. O B-21 foi projetado para fazer exatamente uma coisa. Ele voou despercebido para onde o inimigo dizia ser impossível e destruiu aquilo que o outro lado acha que está mais bem protegido. O segredo está em 3 palavras: furtividade, alcance e flexibilidade. Na prática, isso significa que o B-21 deve ser mais difícil de detectar no radar que o B-2. Ele pode voar milhares de quilômetros sem reabastecimento e transportar diversos armamentos, desde bombas convencionais de precisão até armas nucleares. Em um conflito simulado contra China ou Rússia, essa aeronave seria designada para atacar bunkers de comando, sistemas de radar, depósitos de munição e aeroportos no interior inimigo. Não é um show para um dia de aviação, é uma ferramenta para o primeiro ataque brutalmente importante. E isso não é tudo. O B-21 foi projetado com o conceito de modularidade. Em outras palavras, não é um projeto fechado dos anos 90 que fica tecnologicamente obsoleto após alguns anos. A construção já prevê que, ao longo das décadas, sua eletrônica, sensores, sistemas de comunicação e módulos de armamento serão trocados para que ele acompanhe as novas ameaças. Para os Estados Unidos da América, isso é crítico, porque estamos falando de uma máquina que pode estar em serviço talvez até a segunda metade deste século. Os Estados Unidos da América planejam comprar pelo menos 100 bombardeiros B-20 e podendo chegar a 145 unidades ou mais. Mas aqui surge uma sombra. O B-21 é um projeto muito caro. O valor unitário é menor que o do B-2, mas o custo total de desenvolvimento e produção da frota passa de centenas de bilhões de dólares. E por enquanto tudo isso é apenas teoria. A aeronave ainda não foi usada em combate nem enfrentou defesa antiaérea real russa ou chinesa. Ninguém sabe como ela vai se comportar em um conflito real, onde não haverá jogo limpo. Se surgirem problemas técnicos ocultos, os Estados Unidos podem acabar com menos aeronaves do que o planejado originalmente, ou com limitações que ninguém espera hoje. Outra coisa, stealth já não é mais uma capa mágica de invisibilidade há muito tempo. Rússia e China desenvolvem radares em outras frequências, sensores passivos em redes de drones e satélites ajudam a detectar alvos de baixa visibilidade. O B-21 terá que competir não apenas com um radar, mas com todo um sistema integrado de reconhecimento. Os americanos reagem integrando o bombardeiro a uma rede maior. Ele será conectado a satélites, drones, caças e ataques cibernéticos que devem cegar o inimigo antes mesmo que o B-21 se aproxime. Apesar de todas as dúvidas, o B-21 ainda é um dos principais motivos pelos quais Moscou e Pequim precisam pensar 2 vezes sobre como vão construir sua defesa antiaérea.
Saber que o inimigo possui uma máquina capaz de voar por suas áreas secretas e destruir seu quartel-general muda seu planejamento de guerra. E é exatamente nisso que os Estados Unidos da América apostam, no efeito psicológico de que seus bombardeiros são uma ameaça que não é fácil de calcular. Mesmo o melhor bombardeiro ainda é só uma camada. A verdadeira força dos Estados Unidos da América não está nas máquinas visíveis, mas nas armas ocultas, a centenas de metros abaixo da terra. E é para lá que vamos olhar agora. A garantia silenciosa do salário. Se existe uma arma que mantém os Estados Unidos da América no topo há décadas, não é um bombardeiro nem um caça, é o silêncio. Silêncio sob a superfície, onde operam máquinas pouco comentadas, mas com o poder mais assustador do mundo. 14 submarinos estratégicos americanos da classe Ohio. Esses colossos não parecem dramáticos. As câmeras não os veem e não aparecem em shows aéreos. O público quase nada sabe sobre eles. Mas são eles que são a verdadeira base do poder militar americano. Cada um transporta mísseis balísticos Trident, capazes de atingir alvos a milhares de quilômetros com precisão antes inimaginável para essa categoria de armas. Se atacassem os Estados Unidos com armas nucleares, apenas os submarinos sobreviveriam e revidariam. E não é só isso. Os mísseis Trident não são armas comuns. Ele pode levar várias ogivas nucleares, cada uma para um alvo diferente. Uma única salva de um submarino poderia destruir grupos militares inteiros ou grandes cidades. Este é o motivo pelo qual nem a Rússia nem a China querem arriscar uma guerra total com os Estados Unidos. Contra submarinos, nenhuma defesa antiaérea, nenhum radar, nenhuma tecnologia milagrosa pode protegê-lo. Podem estar em qualquer lugar, atacar a qualquer momento e quase não os encontramos. Mas mesmo aqui existem fraquezas. A classe Ohio é antiga. Alguns submarinos já têm mais de 3 décadas de serviço. A manutenção custa bilhões e o silêncio deles já não é tão perfeito como antes. Além disso, cada vez mais países estão desenvolvendo drones submarinos e novos sistemas de sonar que podem mudar o jogo no futuro. É por isso que os Estados Unidos da América estão construindo uma nova geração de submarinos estratégicos, a classe Columbia. Serão maiores, mais silenciosos e feitos para durar até 2080. Até a classe Columbia assumir o comando, o mundo depende do legado da Ohio. Mesmo envelhecendo, essas máquinas ainda não têm concorrência pela combinação de silêncio, alcance e poder nuclear. É uma arma que não aparece em lugar nenhum, mas decide tudo. Sem ela, bombardeiros estratégicos e mísseis em terra americanos perderiam sentido. São os submarinos que garantem que, se alguém tentar eliminar totalmente a América com um ataque inicial, não conseguirá. Mas a guerra moderna não se decide só nos oceanos. Cada vez mais, ela também é decidida onde as armas não têm motores ruidosos, mas onde voam máquinas que tentam ser tão invisíveis quanto o B-20 e um só que menores, mais rápidas e muito mais numerosas. E é para lá que o próximo capítulo vai nos levar. Computador voador. Das profundezas do oceano, seguimos para o local onde ocorre a maior parte da guerra moderna, para o ar. E lá hoje domina a aeronave que talvez seja a mais polarizadora de todas, F-35 Lightning. Para uns, símbolo da supremacia tecnológica dos Estados Unidos da América, para outros, um caro problema que nunca funcionou direito. A verdade está em algum lugar entre esses dois extremos. O F-35 não é um caça tradicional. É uma plataforma de sensores voadora, um computador com asas. Aeronaves antigas dependiam da visão do piloto e do radar. Já o F-35 reúne dados de várias fontes para criar uma imagem do campo de batalha. Ele escaneia céu, terra e mar, capta comunicações de rádio, detecta radares e reúne tudo em uma imagem clara. Essa é sua super arma. Consciência situacional. Uma visão dos acontecimentos inacessível ao adversário. E isso ainda não é tudo. O F-35 é uma aeronave stealth. Não tão extremo quanto o F-22 ou o B-2, mas ainda significativamente mais difícil de detectar do que caças clássicos de quarta geração. Isso permite que ele voe perto das defesas inimigas,
lance mísseis guiados ou coordene ataques de outras aeronaves sem que o inimigo saiba de onde veio o ataque. Com conexão a outras aeronaves, navios e sistemas terrestres, o F-35 vira o centro de uma rede que controla o mini campo de batalha. Mas essa história tem um lado sombrio. O F-35 há anos é símbolo de atrasos, problemas técnicos e orçamentos inflados. O preço por unidade caiu, mas o sistema ainda é muito caro, exige manutenção complexa e muita infraestrutura. Erros de software, problemas no capacete do piloto, limitações em voos supersônicos e pendências com certos armamentos são desafios que o Pentágono e parceiros já enfrentaram e alguns ainda enfrentam. Os críticos dizem que o programa se tornou tão grande e politicamente importante que ninguém tem coragem de pará-lo. Mesmo assim, o F-35 está sendo vendido como água. Estados Unidos da América, aliados europeus, Japão, Coreia do Sul, Israel. Dezenas de países já encomendaram ou já operam essa aeronave. Por quê? Porque praticamente não existe alternativa. Se quer um caça furtivo de quinta geração, de geração que está em produção em série e conta com o apoio de um grande ecossistema, é o F-35 ou nada. Isso faz dela mais que uma arma. Também é ferramenta política. Ao comprar o F-35, o país integra o ecossistema americano de logística, treinamento, dados e doutrina. Militarmente, o F-35 se destaca onde o espaço aéreo não está totalmente controlado. Em um cenário de conflito sobre o Báltico, Europa Oriental ou Ásia Oriental, essas aeronaves serviriam como os olhos e o cérebro das forças aliadas. Eles não participariam de combates diretos, mas caçariam radares, guiariam mísseis e transmitiriam informações essenciais aos outros. Numa batalha, cada segundo e informação correta são decisivos. Isso não é pouca coisa. O F-35 é um compromisso típico americano. Um sistema tecnologicamente avançado que ultrapassa os limites do que uma aeronave pode fazer, mas ao mesmo tempo caro, complicado e nem sempre tão confiável quanto prometiam as apresentações. Os Estados Unidos resolvem não só questões atuais, mas também futuras, com espaço aéreo cheio de drones, mísseis e interferências. E mesmo que o próprio caça não seja perfeito, ele cria a base de uma rede que, no futuro, decidirá quem verá primeiro e quem morrerá antes. Mesmo o melhor computador voador tem limite. Quando armas voam de 5 a 10 vezes a velocidade do som, as regras mudam. E é exatamente aí que os Estados Unidos hoje encontram um paradoxo. Eles têm o maior orçamento do mundo, mas em uma das tecnologias-chave estão correndo atrás da concorrência. No próximo capítulo, analisaremos os programas hipersônicos americanos e por que ainda não lideram essa área. Vergonha e esperança hipersônica. Por anos, os Estados Unidos tiveram um papel peculiar nas armas hipersônicas. Eles escreveram mais sobre isso em estudos, mas mostraram menos resultados na prática. Enquanto a Rússia se gabava do Kinzhal e do Avangard e a China testava seu Dongfeng, 17, os Estados Unidos tinham programas caros, projetos cancelados e testes que frequentemente terminavam em fracasso. Para uma superpotência com o maior orçamento mundial, isso foi um duro golpe. A arma hipersônica é aquela com velocidade 5 vezes maior que a do som. Porém, não é só uma questão de números, é sobre a capacidade de manobrar, mudar a altitude de voo e a direção de forma que a defesa antiaérea convencional não consiga acompanhar. Para o adversário, isso é um pesadelo. O alvo se move tão rápido e de forma tão imprevisível que o alerta dura pouco tempo e não existe um método confiável para destruí-lo. Nesse jogo, os Estados Unidos da América queriam liderar, mas isso não ocorreu por anos. Programas como o ARRV para a Força Aérea fracassaram. Testes falhavam e projetos eram cancelados ou reescritos. Os críticos diziam que o Pentágono despejou bilhões em hipersônicos. Mas, ao contrário da Rússia, não tem nada para mostrar em serviço ativo. É preciso admitir que, em alguns sistemas em desenvolvimento, Moscou e Pequim estavam à frente. As ogivas hipersônicas e mísseis de curto a médio alcance chegaram antes a Moscou e Pequim do que a Washington. Mas há uma segunda parte dessa história pouco comentada.
Os americanos não estão desenvolvendo armas hipersônicas como projetos isolados, mas como parte de todo um sistema, incluindo inteligência, satélites, sensores e orientação precisa. O objetivo desses mísseis é atingir o alvo com precisão, de forma coordenada e no momento certo. Por isso, eles estão impulsionando programas como armas hipersônicas de longo alcance para a Marinha e o Exército, que devem atingir navios, bases e sistemas de defesa aérea a distâncias de centenas a milhares de quilômetros. E não para por aí. Os Estados Unidos da América sabem que a tecnologia hipersônica é uma faca de dois gumes. Exatamente as mesmas armas que podem ser usadas contra o inimigo podem ser usadas também contra eles. Por isso, paralelamente ao desenvolvimento de seus próprios mísseis, eles também estão construindo uma defesa anti-hipersônica. Novos sensores, satélites com resolução maior e mísseis para interceptar alvos em camadas mais altas da atmosfera. No futuro, não importará só ter o míssil mais rápido, mas sim quem enxerga melhor o voo hipersônico e reage a ele. Apesar disso, existe um fato simples. Nesta área, os Estados Unidos não dominam como gostariam. Rússia e China já têm sistemas comprovados, enquanto os Estados Unidos da América ainda testam e ajustam a hipersônica. Para as Forças Armadas dos Estados Unidos da América, isso é desconfortável, pois deixam de ser líderes tecnológicos automáticos. Para o resto do mundo, porém, isso é um aviso. Mesmo que hoje Washington esteja um pouco atrás, sua capacidade industrial e orçamento são tão grandes que, em alguns anos, a ordem pode parecer completamente diferente. Os mísseis hipersônicos mostram que até os Estados Unidos da América podem ter atraso tecnológico e apontam o rumo das guerras futuras. Rumo a altas velocidades, reações rápidas e total dependência de sensores e dados. É aí que começa a história de outra arma, que seria símbolo do futuro, mas virou exemplo de como projetos avançados podem enfrentar a realidade. Essa arma é o Destroyer Zumwalt. No vídeo de hoje, mostramos a primeira parte da análise das superarmas americanas. A segunda parte sai sábado 29 de novembro de 2025 às 18h. Lá vou analisar outras armas destrutivas. Também o grande fracasso bilionário da Marinha dos Estados Unidos. Superarmas das potências e tecnologias que decidem guerras. Se você gostou do vídeo, ficarei grato pelo like e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos nos quais estou trabalhando. Você pode apoiar agradecendo ou recomendando o vídeo para alcançar mais pessoas. Muito obrigado.